Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início ao nosso encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los por este encontro, este primeiro encontro de processo penal. Antes de nós começarmos o nosso encontro propriamente dito, vale a pena falar um pouco sobre como é a sua prova de processo penal, o que você deve esperar da prova. Basicamente, a prova de processo penal, ela costuma ser um passeio por todo o processo penal. Eles perguntam questões de inquérito, ação penal, competência, questões de toda a matéria de processo. E, basicamente, 3 tipos de questões. Primeiro, questão puramente decoreba. Decoreba idiota. Qual é o prazo disso, qual é o prazo daquilo, e você vai ter que decorar. Eu lamento, não tem jeito. Segundo, são questões que eu chamo de falsos problemas. Eles colocam um textão enorme, saca? Tipo textão de Facebook, enorme. E aí, no final, eles colocam, sobre o processo penal, é correto dizer que... E aí, o texto anterior pouco importa. Então, você faz igual você faz textão de Facebook. Você lê? Não lê. Você só vai lá e curte para dar uma moral para o amigo. A outra coisa, o outro terceiro e último tipo de questão, são questões verdadeiramente problema. Eles colocam um caso para você resolver. Uma coisa que me preocupa, pelo que eu vi de algumas provas já, eles têm errado na formulação de casos. Às vezes, você lê o caso, igual já aconteceu em prova de ECA, não tem resposta. Não tem resposta. Amigos, nessa hora, quero que você fique tranquilo, lembre-se do que eu estou avisando vocês, lembre-se dessa aula, fique tranquilo e tente marcar o menos errado possível. Tente marcar o menos errado possível. Tudo bem? Bom, dito isso, bora lá, meus amigos de Franca. Primeiro tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre lei processual penal no tempo. Lei processual penal no tempo. Lei processual penal no tempo. Isso que eu estou falando é o artigo 2º do CPP. E eu quero combinar algo com vocês. O que eu quero combinar é o seguinte. Eu vou pôr artigos gerais ao longo dos nossos encontros e artigos específicos. No mínimo, os artigos específicos você tem que ler. Por exemplo, botei aqui artigo 2º. Você vai depois ler na sua casa. Quero que você escreva assim. A lei processual não retroage. A lei processual não retroage. O ponto. Os atos anteriores são válidos. Os atos anteriores são válidos. A lei processual não retroage. Os atos anteriores são válidos. Ponto. Ela se aplica apenas aos novos atos. Ela se aplica apenas aos novos atos. Copia o que está na lousa. Olha o que eu coloquei para vocês. Isso que está na lousa é um esqueminha do próprio artigo 2º. Eu quero que você copie isso e vou te falar. Você está lendo o que eu escrevi, está vendo o que está na lousa, e você está pensando, esse professor está louco. Porque eu aprendi que a lei mais benéfica retroage em favor do réu. Não, você não aprendeu isso não. Aprendi sim, professor, não aprendeu. Gente, isso de lei nova mais benéfica retroage é direito penal material. Material. É a professora anterior que entrou aqui, Patrícia Vanzolini. É ela. A minha matéria é processo penal. Lei processual. É uma pegadinha besta, que eu não gostaria que vocês caíssem. Não confunda processo penal com direito penal material. Tá claro isso? Tudo bem? Agora, se a prova da OAB
que vocês forem fazer, for uma prova normal, é isso que cai. É isso que cai. Mas pode acontecer de ser uma prova foda. Isso é uma prova difícil. Não é isso que vai cair. Prova difícil não cai isso. Porque isso, as pessoas normalmente acertam. Eu quero que você saiba a exceção disso daqui. Eu vou ditar para vocês, e daí eu vou explicar. Vamos anotar? Exceção, 2 pontos. Exceção, 2 pontos. Exceção, 2 pontos. Exceção, 2 pontos. Quando se tratar de norma mista, quando se tratar de norma mista, aplica-se o direito penal material. Quando se tratar de norma mista, aplica-se o direito penal material, ou seja, se for mais benéfico, retroage. Ou seja, se for mais benéfico, retroage. Gente, norma mista. O que é norma mista? É a que tem ao mesmo tempo direito penal material e direito processual penal. No mesmo artigo, elementos de direito material e elementos de direito processual. Nesse caso, não vai incidir isso que eu te ensinei aqui, não. Nesse caso, vai incidir o direito penal material. Se for mais benéfica, retroage. Tá claro isso? Tudo bem? Estamos juntos? Agora, minha amiga, tá tudo bem? Eu sorria, então, ok. Então, começando o curso, né? Já está com a cara de desespero, tipo, ai caralho, eu não estou entendendo nada. Não, tá tudo bem, né? Às vezes você pode estar olhando para mim falando, de onde eu conheço esse cara? Eu trabalhava naquele seriado Friends antes de vir para o Brasil, então é daí que você provavelmente me conhece. Bom, vamos lá. Outra coisa, interpretação da lei processual penal. Interpretação da lei processual penal. É o artigo 3º do CPP, meus amigos de Rio Preto. Artigo 3º do CPP. Cai puramente decoreba na sua prova. Se você abrir o artigo 3º, você vai ver que está escrito que a lei admite interpretação extensiva, aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito. E o suplemento dos princípios gerais do direito. E o suplemento dos princípios gerais do direito. Como é que cai na sua prova isso? De uma maneira decoreba idiota. Eles vão dizer assim na alternativa. Sobre a interpretação do processo penal, é correto dizer que, letra A, admite-se interpretação extensiva, mas não aplicação analógica. Letra B, admite-se a aplicação analógica, mas não os princípios gerais do direito. E aí, sucessivamente. Decoreba idiota, nós vamos decorar esses 3 aqui. Tá bem? Tudo bom? Bom, agora, nós vamos começar o tema, que é o tema macro de hoje. O nosso tema principal é o que eu vou começar agora, que é o inquérito policial. Vamos lá? Inquérito policial. Inquérito policial. Vai dos artigos 4 até o 23, mais o artigo 28. 4 a 23, mais o artigo 28. 4 a 23, mais o artigo 28. Vamos lá? Meus amigos de praia
do Cassino, no Rio Grande do Sul. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a instauração do inquérito policial. Instauração do inquérito policial é o artigo 5º do CPP. Artigo 5º do CPP. Artigo 5º do CPP. Vamos lá? Vai depender do tipo de ação penal. A primeira que eu vou falar é para os casos de ação penal pública. Ação penal pública. Ação penal pública. Queridos, como é que eu posso instaurar inquérito policial nos crimes de ação penal pública? Primeira forma, o delegado instaura de ofício, por meio de portaria. O delegado instaura de ofício, por meio de portaria. Primeira forma de instauração de inquérito policial. O delegado faz de ofício. Segunda forma, ele faz por meio de requisição do juiz ou do promotor. Requisição do juiz ou do promotor. Primeira coisa. Requisição do juiz ou do promotor. Amigos, requisição é ordem. Requisição é ordem. Pode o delegado não cumprir a ordem do juiz? O delegado olha e fala, não vou cumprir essa merda, não. Pode. Como regra, não. Como regra, o delegado é obrigado a atender. Como regra, então B1, regra, o delegado deve atender a requisição. Como regra, o delegado deve atender a requisição. Eu não acho que vai cair a regra. Quando eu vejo nas provas, isso nunca caiu em prova da OAB, isso que eu vou falar agora. Nunca caiu. Caiu já em prova de concurso. E, ó, uma orientação para vocês. O nível da prova da OAB é muito parecido com o nível da prova de concurso. Qual é a diferença? Na OAB, se você fizer 50% na primeira fase, você passa. No concurso, não. No concurso tem que fazer de 70% a 85% na primeira fase para passar. Então é um pouquinho diferente. Tudo bem? Volta para a lousa. O que normalmente eu vejo cair em concurso é a exceção. B2, exceção. Quando que o delegado não precisa atender à ordem do juiz para instaurar o inquérito? Quando a ordem for manifestamente ilegal. Quando a ordem for manifestamente ilegal. Nestas hipóteses, o delegado pode não atender. Professor, pode me dar um exemplo? Posso. Veja, gente, quando, por exemplo, para quem não sabe, eu sou juiz, tá? Sou juiz. Acho que por isso que o judiciário está assim, né? Qualquer um é juiz. Mas, veja, se eu requisito a instauração de um inquérito policial por um fato atípico, o delegado é obrigado a atender? Lógico que não. Se ele atender a minha ordem, ela é manifestamente ilegal. Ele não vai atender uma ordem manifestamente ilegal. Tá claro isso? Tudo bem? Beleza? Terceira forma de instauração do inquérito policial, mediante requerimento do ofendido. Mediante requerimento do ofendido. Mediante requerimento do ofendido. É o BO que vocês fazem na delegacia. O BO
é um pedido para instaurar o inquérito policial. Agora eu pergunto, pode o delegado indeferir o pedido de abertura que você faz? Pode. Se ele pode indeferir o meu, ele pode indeferir o seu. E o que vai cair para vocês é, cabe recurso desta decisão? Cabe. Cabe ou não? Cabe. E cabe para quem? Para o chefe de polícia. Você vai colocar assim, o delegado pode indeferir e cabe recurso para o chefe de polícia. E cabe recurso para o chefe de polícia. O delegado pode indeferir e cabe recurso para o chefe de polícia. Queridos, atenção aqui. Que recurso é esse? E quem é o chefe de polícia? Varia de estado para estado. De estado para estado. Sua prova é nacional ou é estadual? Nacional. Então você não precisa saber estado por estado. Você tem que saber isso que está na lousa, que é o que está no código. Tá tudo bem? Beleza. Amigos, além disso, também pode instaurar o inquérito policial pelo auto de prisão em flagrante. Anotem aí, letra D, auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês aqui da jurisprudência. Uma coisa da jurisprudência. Volta aqui para mim, produção. Preste atenção. Preste atenção. Alô? Sim, é da polícia. Eu queria fazer uma denúncia anônima. Olha, no Damásio, o curso Damásio aqui na Liberdade, tem um sujeito que tem um tênis preto, uma calça preta, uma camiseta preta, escrita alguma coisa em inglês, only good, sei lá o quê, really bad, alguma coisa, tem uma tatuagem no braço esquerdo, eu chutaria que é do Corinthians, e esse cara vende droga. Esse cara vende droga, é traficante. Vocês venham aqui. Veja, como é que você chama, brother? Rodrigo é do Corinthians mesmo, essa tatu? Ah, é uma âncora. Pô, mas é uma âncora. Vi de lado, parecia âncora do Timão. Mas veja, eu acabei de ligar na delegacia, fazendo uma denúncia anônima contra ele. Pode instaurar inquérito policial, baseado em denúncia anônima? Vocês estão meio assim, porque vocês estão pensando, eu estou incomodado de dizer que pode, mas eu vivo vendo na TV esses coisas de disque denúncia, que é tudo denúncia anônima. Disque denúncia é denúncia anônima. E aí, pode ou não pode? Qual é a posição da jurisprudência sobre isso? Amigos, o STF e o STJ dizem assim, não anota, olha para mim, depois eu dito. Não pode instaurar o inquérito policial. Professor, mas ele recebeu uma denúncia, ele não vai fazer nada? Vai sim. Ele vem até aqui, faz diligências, e a partir dessas diligências ele instaura o inquérito. Sacou? Então a ideia é, não pode, mas pode fazer diligências. E a partir das diligências instaura o inquérito. Vamos anotar? Coloquem aí. Atenção, denúncia anônima. Atenção, denúncia anônima. Denúncia anônima. 2 pontos. Não permite a instauração do inquérito policial. Não permite a instauração do inquérito policial. Mas permite a realização de diligências. Mas permite a realização de diligências. E a partir delas, a instauração do inquérito policial. E a partir delas, a instauração
do inquérito policial. E a partir delas, a instauração do inquérito policial. Tudo bem? Tópico 1.2 está na lousa já ação penal privada ou ação penal pública condicionada. No 1.1 foi ação penal pública. Olha, eu nem escrevi, olha que doido eu. Bota aí no tópico 1, completa, incondicionada, para ficar certinho. No tópico 1.1, ação penal pública incondicionada. Complementa aí, desculpe. No tópico 1.1, a ação penal pública incondicionada. E no tópico 1.2, que é o que eu vou explicar agora, ação penal privada ou pública condicionada. Ou pública condicionada. Então agora nós vamos para o 1.2, ok? Minha amiga, como é que você se chama? Gabriela. Gabriela, o que é essa tatuagem que você tem aí? O nome da sua mãe. Oh, Vânia, é isso? Ah, que lindo. Veja, vamos usar a... Gabriela, né? Gabriela, você tem mais tatuagens? Você tem mais? Quantas tatuagens você tem? Você tem 5 tatuagens. Então, olha só. Agora, o exemplo, tá bom? Gente, isso é coisa de bandido. Tatuagem é coisa de vagabundo, de bandido. Vocês não façam tatuagem. Antes de você ficar puta. Eu tenho 5 também, tá? Mas veja, a Gabriela se sente ofendida com o que eu falei agora. Com a minha ofensa. E aí, termina a aula, ela vem falar comigo. Eu falei, sai daqui, você é mó bandida, você tem 5 tatuagens. O pessoal presencia essa cena. E fica revoltado. Vira para a Gabriela e fala assim, você precisa fazer um boletim de ocorrência, porque ele acabou de te ofender, é crime contra a sua honra. Ela fala, eu não vou fazer nada, porque eu já conheço a fama desse cara, ele persegue os alunos, persigo mesmo, então eu não vou fazer nada, eu quero ser juíza, eu não vou fazer nada. E toda aula que eu venho, Gabriela, né? Toda aula que eu venho, eu fico te ofendendo. Até que um dia a sala fica puta, se revolta, elege alguém, elege a colega aqui, e ela vai na delegacia fazer um BO contra mim pelas ofensas dirigidas a você. Pode? Pode ou não? Não pode. E por quê? Porque para esse tipo de crime depende de manifestação do ofendido ou de seu representante legal. Depende de manifestação do ofendido ou de seu representante legal. Não dá. Não dá para nós, instaurarmos inquérito policial sem manifestação de vontade da nossa amiga aqui. Tudo bem? Tranquilos? Podemos avançar? Podemos. Queridos, queria que você soubesse uma coisa importante. Tem um lugar que não existe inquérito policial. Tem um lugar que não existe inquérito policial. Onde? Isso, volta aqui para mim. Quando eu falo isso, normalmente o pessoal pensa, caramba, da onde que tirou isso? Da onde que tirou isso? Só que, então muita gente viaja. A prova faz isso. Ela pergunta coisas que você sabe de um jeito mais difícil. Eu vou mudar a pergunta. Existe inquérito policial no GCRIM, gente? Não. Está vendo? A maioria de vocês sabia a resposta. O que eu fiz foi perguntar de um jeito difícil. Vamos lá? Escrevam aí. Cuidado, 2 pontos. Cuidado, 2 pontos. No GCRIM, não existe inquérito policial. No GCRIM, não existe. No GCRIM, não existe inquérito policial. Ponto. O que existe é o termo
circunstanciado. O que existe é o termo circunstanciado. O que existe é o termo circunstanciado. Tudo bem? Tópico 2, características do inquérito policial. Vamos lá. Está na lousa, características do inquérito policial. Vamos lá. Olha, cai de duas formas. Primeiro, eu vou botar todas elas na lousa. E depois, eu vou desenvolver cada uma delas. Então, vamos anotar. O inquérito policial, ele é obrigatório, ele é dispensável, ele é inquisitivo, ele é sigiloso, ele é escrito e ele é indisponível. Obrigatório, dispensável, inquisitivo, sigiloso, escrito, indisponível. Copie essas características. A primeira forma que cai é do jeito que está aí. A primeira forma que cai é do jeito que está aí. Obrigatório, dispensável, inquisitivo, sigiloso, escrito, indisponível. Tudo bem, amigos? Um alerta para vocês de pegadinha idiota. Normalmente, eles mexem com você na última característica. Está escrito indisponível. O que eles fazem? Eles tiram, eles colocam disponível. E olha a segunda, não está escrito indispensável? Eles escrevem indispensável. Eles trocam. Cuidado com isso. Professor, dá para me explicar cada uma delas? Dá, a partir de agora. Vamos começar com indisponível? O que quer dizer afirmar que o inquérito é indisponível? Indisponível quer dizer que o delegado não pode arquivar o inquérito policial. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Primeira coisa, não pode, não existe. Quem arquiva o inquérito é o juiz a pedido do promotor. Matou a primeira, indisponível matou. Escrito, não vou mencionar nada, né? Vocês sabem o que é escrito. Um monte de palavra junta, né? Formando palavra, letra junta, formando palavra, formando oração. Então não vou mencionar isso. Eu vou para os dois primeiros agora. Obrigatório e dispensável. Olha para mim, volte aqui. Obrigatório e dispensável. Você está olhando para a lousa, falando, esse cara comeu cocô. Como é que algo pode ser obrigatório e dispensável? São coisas incompatíveis, ou é um ou é outro. Não é verdade. Essas duas características, elas estão direcionadas para coisas distintas. O inquérito, gente, ele é obrigatório para a autoridade policial. O delegado, ele tem o dever de instaurar o inquérito como regra. Ele é obrigatório para a autoridade policial. Agora, ele é dispensável para a ação penal. Ele é dispensável para a ação penal. O que isso quer dizer? Que pode ter ação sem que tenha tido inquérito. Pode ter ação sem que tenha tido inquérito. Tá tudo bem? Pode ter ação sem que tenha tido inquérito. Professor, me dá um exemplo? Dou. Olha, vamos pegar esse caso que você até tinha me perguntado
no começo da aula. Antes de começar a aula, a colega me perguntou do caso da queda do avião em que estava o ministro Teori. E falou, o que acha? E é até o que eu falei no Twitter, né? A gente adora uma teoria da conspiração. E aí, boa parte das pessoas já concluiu que foi atentado. Já concluiu. Ainda que a perícia diga que não foi atentado, a pessoa vai falar, mas a perícia não ia falar diferente. Então, primeira coisa, cuidado sempre com essa coisa do efeito manada, né? As pessoas irem sempre todas juntas para o mesmo lugar. Cuidado. Professor, o senhor está dizendo que não foi atentado? Não estou dizendo nada disso. Professor, o que você está falando? Estou falando que não dá para concluir nada. Vamos esperar. Lembra quando caiu o helicóptero no Rio de Janeiro? E todo mundo falou assim, foi atentado, os traficantes atiraram no helicóptero. Teve um desembargador que falou para mim assim, olha o vídeo, seus olhos não vão te trair. Daí eu olhei o vídeo, ele falou, e aí, o que você conclui? Eu falei, eu não concluo nada. Ele ficou bravo comigo. Eu falei, vamos esperar a perícia. Vocês lembram o resultado da perícia? Do helicóptero do Rio? Não acharam uma bala. Não acharam uma bala lá. Claro, daí os teóricos da conspiração vão falar, é óbvio. Então veja, cuidado. Professor, mas o que isso tem a ver com o dispensável? Então vamos voltar. Vamos admitir que a investigação daquele, acho que é CENIPA, né? CENIPA. Vamos supor que a investigação do CENIPA conclua que foi um atentado. E mais, consiga identificar a pessoa. Aquela investigação não é inquérito policial, é uma investigação administrativa. Vai precisar instaurar o inquérito? Não. O promotor de posse daquela investigação oferece a denúncia. Então, dizer que ele é dispensável é dizer que não precisa dele para ação penal. Está claro isso? Tudo bem? Beleza? Agora, queridos, nós temos um problema aqui no inquisitivo e no sigiloso, que eu quero ver com calma com vocês. Tópico 2. Atenção, inquisitivo. Olha. Anota isso. Eu vou ditar um negócio, daí a gente conversa. Eu quero que você escreva assim. Não há contraditório no inquérito policial. Não há contraditório no inquérito policial. Ponto. Não é obrigatória a presença do advogado no inquérito. Não é obrigatória a presença do advogado no inquérito. Ponto. Você vai escrever assim. Cuidado, 2 pontos. Cuidado, 2 pontos. Letra A. Com o artigo 14 do CPP. Letra A, artigo 14 do CPP. E letra B, artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Esse artigo 7º, inciso 21, mudou em janeiro do ano passado. E aí é ele que está gerando uma bruta confusão entre as pessoas. E eu quero chamar atenção para isso. Então veja, o inquérito policial é inquisitivo, gente. Inquisitivo, não tem contraditório no inquérito. Não é obrigatória a presença de advogado. No processo penal, se alguém for processado e não constituir advogado,
Processo penal, se alguém for processado e não constituir advogado, o juiz é obrigado a dar o advogado. O juiz é obrigado a nomear no processo. E no inquérito, o cara é investigado e não tem advogado. O juiz é obrigado a nomear advogado para ele? Não. Por isso que eu ditei para vocês, no inquérito não é obrigatória a presença do advogado. Agora veja, estou sendo investigado, contrato você como minha advogada. Como é que você chama? Contrato a Camila como minha advogada. A Camila tem 2 direitos assegurados super importantes. O primeiro está lá no artigo 14. Ela pode pedir para o delegado fazer alguma diligência, ela pode requerer diligências para o delegado. O delegado é obrigado a cumprir essas diligências? Não. O delegado não é obrigado. Agora, Camila, nós temos também esse inciso 21. Olha que interessante esse inciso 21. Aliás, faz um coração nele. Faz um coração. Cadê a caneta? Vamos fazer um coração aqui. Fazer um coração. Aí. Coração. Vou ler para vocês. É direito do advogado a assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive no curso da respectiva apuração, e daí dar os direitos. Veja, volta para mim. O que o Estatuto da OAB diz? Que se eu, investigado, constituir advogado, esse advogado, a Camila, no meu exemplo, tem direito de me acompanhar. Percebe a diferença? Não é obrigatória a presença do advogado, mas se eu constituir, ele, advogado, tem direito. Sacaram? Ano passado, quando veio essa lei, um site aí escreveu assim: sancionada a lei que torna obrigatória a presença do advogado no inquérito. Você concorda que está errado? Está errado. Não torna obrigatória a presença. O inquérito continua sendo inquisitivo. Mas, se o advogado estiver lá no inquérito, se o advogado estiver lá no inquérito, ele tem direito de acompanhar o ato. Tá tudo bem? Beleza, ok. Vamos avançar. Amigos, então, ó, tá faltando o sigiloso. Tá faltando o sigiloso. Você vai colocar assim. Como regra, o sigilo não se aplica, como regra, o sigilo não se aplica ao advogado, não se aplica ao advogado, como regra, o sigilo não se aplica ao advogado. E está na lousa, súmula vinculante 14 e artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Súmula vinculante 14 e artigo 7º. Olha que legal para decorar. É o mesmo número, não é 14. Não, eu tenho toque, eu fico procurando similitudes e diferenças entre as coisas. Vocês não têm toque de ficar vendo? Olha, não. Tá bom, só eu, ok. Bom, vamos lá. Gente, presta atenção. Olha que interessante. Os movimentos legislativos, no fundo, eles são... Produção, só uma coisa que eu estou perdido no tempo, já que teve aquele vídeo de 12 minutos. Quanto tempo falta para dar os 50? No meu relógio faltam 8, confere? Faz com a câmera para cima e para baixo, se for isso. Faltam 8 minutos? Sim? Sim. Ok. Beleza. Vamos lá. Então eu estou certo aqui. Queridos, prestem atenção. Os movimentos legislativos, eles acabam sendo uma reação a alguns abusos. Existe uma
E daí por isso que muitas vezes você vê a lei, você fala, porra, a lei é absurda. Sempre que você olhar para a lei e falar, a lei é absurda, lembre, ela é uma reação a um absurdo anterior. Como eu disse para vocês, eu sou juiz. Eu sou juiz aqui no João Mendes e a minha vara é toda digital. Então não tem esse problema de processo físico. Graças a Deus, processo físico é um nojo. Minha vara é toda digital. Mas vamos supor que eu tivesse processo físico e eu fosse juiz criminal. O advogado chega lá, excelência, eu fui ao cartório, eu queria ver um processo e o cartório disse que o processo está concluído com o senhor. Eu queria ver o processo, por favor. Eu olho para ele e falo assim, sai daqui, maluco. Não vai ver porra nenhuma. Eu posso fazer isso? Eu podia antes. Antes eu podia. E o que delegados, promotores e juízes faziam? Para não dar acesso aos autos para o advogado, falavam para o advogado, os autos estão conclusos. Veio a lei agora, nesse inciso 14, e disse que, ainda que conclusos, ele pode ter acesso aos autos. Então, essa alegação de que os autos estão conclusos não pode mais ser oposta. Tudo bem? Agora, tem um detalhe. Você viu que eu escrevi em regra? Espera só um seguinte. Alô? Sim? Ô, cara. Não, ó. Não, pera. Deixa eu te falar. Eu tô dando aula, mas você não está ouvindo no fundo um barulhinho meio estranho? Eu acho que a gente está sendo grampeado. Então não vamos mais falar por aqui, não. Eu vou mandar meu advogado, o Sol, lá na delegacia. Tá bom? Espera só mais um pouquinho. Alô? Sol? Sol Goodman? Isso. Sol. Ninguém pegou a referência, gente. Porra, Sol, Better Call Sol, pelo amor de Deus. Vamos lá, Sol. Sol, eu acho que eu estou com meu telefone grampeado. Vai lá na delegacia resolver isso? Beleza. Meu advogado, então. Gente, só uma coisa. É mentira, tá? Não custa avisar. Mentira, não está nada disso acontecendo. Meu advogado vai até a delegacia, fala, senhor delegado, eu acho que o meu cliente está com o telefone grampeado e eu gostaria de ter acesso à interceptação telefônica. O delegado vira e fala assim, sim, o telefone está grampeado e eu não vou mostrar porra nenhuma para você. Pode o delegado fazer isso? Pode. Como assim, professor? Essa é a exceção. Óbvio que eu dei um exemplo super grotesco, super grosseiro. Mas qual é a ideia? Interceptação telefônica em andamento pode negar acesso aos autos. Anotem aí. Pode negar acesso aos autos. Pode negar acesso aos autos da interceptação telefônica em andamento. Pode negar acesso aos autos. Pode negar acesso aos autos da interceptação telefônica em andamento. Da interceptação telefônica em andamento. Tudo bem, amigos? Beleza? Ok. Matamos isso. Eu vou fazer uma pequena pausa para a gente trocar a mídia. Eu volto em 1 minuto com vocês. Até já.